Muito boa noite. Vamos dar início ao nosso trabalho de preces e radiações nesta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Sejam todos bem-vindos que estão aqui presentes em nossa sede e todos vós que estão aqui nos assistindo pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos, muitas bênçãos para todos nós. Esse é um trabalho em que doamos as nossas energias, as nossas vibrações e também, ao mesmo tempo, receberemos todos os benefícios que necessitarmos, segundo a vontade de Deus. Sejam bem-vindos, boa noite, bem-vindos. Preparemos a água para magnetização, aqueles que desejarem. Preparemos também a nós mesmos, harmonizando-nos, acerenando o coração, pacificando a mente. Sejam bem-vindos, boa noite, uma alegria recebê-los. Como de hábito, a nossa música é de Mozart, composta especialmente para meditação. Estamos aguardando às 19 horas para darmos início efetivamente ao nosso trabalho. Sejam bem-vindos, boa noite. 19 horas. Vamos iniciar o nosso trabalho. Convido-os para a nossa prece inicial. Amado Jesus, aqui estamos como todas as semanas reunidos em Teu nome. Junto a nós, somam-se os espíritos protetores de cada um de nós, espíritos amigos, e talvez somem-se também os nossos amores do plano físico, que possam estar co-participando aqui. Recebemos a cada um deles, em nome de Jesus, pedindo aos benfeitores que estão onde estamos para nos amparar e nos abençoar. Agradeçamos também a Deus pela oportunidade desse encontro, por podermos nos reunir para fazer uma pequena doação vibracional, energética, e ao mesmo tempo aurir as energias, os benefícios, para atender às nossas necessidades espirituais, segundo a vontade de Deus. Graças te damos, Mestre, por sentir a tua presença em nossa reunião. Assim seja. A leitura de hoje está contida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. E o item é o 10, o homem no mundo. Não vou ler todo esse item, mas vou ler uma boa parte dele. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil.
elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto e repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, elevais o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo da alma, ou a sua proteção, para que obtenhais êxito, ou a sua bênção, para ela se concluísse. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria recebê-los. Boa noite a todos. Vamos à nossa irradiação. Neste momento, querido mestre, quando buscamos a Ti, encontramos invariavelmente conosco irmãos de ordem superior que somam-se, trazendo a sua preciosa colaboração ao nosso trabalho, de gerar, de alguma forma, energias benfazejas, que possamos gerar sentimentos elevados, para que os espíritos benfeitores que estão a nos acompanhar sob as bênçãos de Jesus e a permissão de Deus, oferecer alguma contribuição aos nossos irmãos a quem endereçamos os nossos pensamentos. A esses outros que estão enfermos, seja do corpo ou seja da alma, atender também essas criaturas que estão em fases terminais, alguns passando por fases agônicas e outros na serenidade possível, aguardam com o pensamento em Deus o chamamento de retorno à pátria espiritual. Que saibamos nos despedir dessas criaturas,
Se as conhecemos, tragamos a sua fisionomia ao nosso pensamento agora. E caso não conheçamos ninguém que esteja nesses processos, ou que tenha desencarnado há pouco, vamos meditar um hospital qualquer. Porque invariavelmente lá vamos encontrar alguém nessas condições. Pedindo a eles que nos perdoem, que aceitem o nosso pedido de perdão, e que eles possam levar de nós os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações. Não é uma despedida definitiva, é um até breve, porque talvez nós mais tarde iremos seguir os passos desse que está agora no processo de desencarnação, e poderemos, quem sabe, nos reencontrar no plano espiritual. Dizer a eles que foram muito importantes em nossa existência, que trouxeram inúmeros momentos de alegria, de felicidade, ensinaram-nos algo sobre a vida, e no sincero perdão, reconciliarmos-nos com essas criaturas e com a nossa própria consciência. Também, mestre, oramos pelos que estão em processos cirúrgicos, os que estão em recuperação, os que receberam alta hospitalar, por melhorados ou curados. Oramos também pelos que estão procedendo a sua baixa hospitalar, internando-se para procedimentos eles estão em busca da vida. A vida que muitas vezes periclita na fragilidade do corpo que se enferma. Quanto a fazer, mestre? Quando olhamos o nosso irmão desvairado, desatinado pelo uso de drogas, infelicita-se infelicitando outros, principalmente seus familiares, aniquilando pouco e pouco a sua existência, abreviando seus dias, amargurados pelo uso dessas drogas químicas, lícitas ou ilícitas. Oramos pelos familiares dessas criaturas. Mas há uma miséria ainda maior entre nós, mestre, que tu bem conhece. A miséria moral, que permeia a sociedade humana, assim como as drogas químicas, todos os seus estratos sociais, de alto a baixo. Estamos em busca, mestre, de nos apropriarmos dos teus ensinamentos para colocá-lo em prática em nossos contatos conosco mesmo e com o nosso irmão. Também trazemos a Ti a nossa preocupação com relação aos nossos irmãos sentenciados pela lei do homem e que cumprem penas. Alguns estão encarcerados, outros cumprem essas penas em regime livre.
Não importa. Porque há uma sentença promulgada pelo homem. Esta é somente uma parte, onde a criatura busca se reconciliar com a sociedade humana, a qual ele mesmo agrediu. Mas há uma reconciliação além desse plano. A reconciliação com Deus. E esse Deus habita essa criatura porque está nela. O Criador contém a criatura. Estes serão momentos decisivos para esses irmãos, quando se defrontarem com a própria consciência e identificarem-se devedores para com a justiça divina. Temos que orar por eles, a fim de que possam, portanto, despertar o quanto mais breve possível. E se não despertarem, para que as nossas vibrações de agora, de algum modo, em algum momento de suas existências aqui ou no plano espiritual, possam servir-lhes de amparo, de lenitivo para suas dores. Também oramos por todos aqueles que foram alcançados pela ação dessas criaturas em desequilíbrio. Desequilíbrio moral. Porque esses também, mestre, de alguma forma, ligam-se com esses algozes. E essa ligação, em muitas oportunidades, causa dependências que se transformam, alguns em vingança, em ódio, em repulsa, em sentimento de incapacidade, de inferioridade. É necessário que envolvamos essas criaturas todas em nossas preces. Trazemos também à tua consideração um sem número de nossos irmãos que cometem suicídio. Outros estão na ideação, outros já realizaram tentativas. Todos eles estão passando por dolorosas dores, sofrimentos atrozes, angústias que talvez nós outros não consigamos avaliar. E junto com esses, os seus amores, os seus amigos. Também ali nestas preocupações naturais de uns pelos outros, no exercício da solidariedade e do amor, da caridade, acabam por sofrerem essas consequências, mestre. A criatura está tão solitária que muitas vezes fica apática, inerte, para absorver a ação amiga que está lhe sendo oferecida. Elas não percebem, mestre, porque vivem em uma monoideia. Perdoai-as. E nós outros possamos ter forças, esperança e persistência para jamais abandonar
alguém com ideação suicida ou que tenha realizado uma tentativa. Precisamos olhar com atenção ao nosso irmão, dar-lhe a nossa atenção, a nossa importância a eles. Pedir a essas criaturas que, se possível, criem, estabeleçam um objetivo para viver e esforcem-se para alcançar esse objetivo. Se não por si só, mas pelos que estão à sua volta, os seus amores. Viva para que o teu amor se alegre com o teu viver. Rogamos à Mãe Santíssima que acolha os nossos irmãos suicidas, que dê amparo também àqueles que, em sendo suicidas, estão reencarnados. Alguns repetem esses suicídios a cada encarnação, há várias oportunidades de existências. Eles precisarão superar essa situação aflitiva. Quem sabe não será agora, mestre? Por isso suplicamos à Mãe Santíssima que os acompanhe, que nós possamos ser os objetos que a Mãe Santíssima irá mobilizar para alcançar essa criatura. Aqui também oramos pelos nossos irmãos que estão em depressão. A depressão tem alcançado a humanidade de forma avassaladora. Buscamos objetivos materiais e, muitas vezes, a conquista desses objetivos trazem junto frustrações. É necessário que voltemos o nosso pensamento ao Espírito. Espírito que somos todos nós, espíritos imortais, realizando uma experiência no campo físico, através de um corpo que nos é dado por Deus. Que possamos assim viver para dignificar-se a si mesmo, amando os seus mais próximos, seus familiares, seus amigos, vivendo por eles, animando-se por eles, alegrando-se por verem alegres. Conceda-se a ti, meu irmão depressivo, a oportunidade de encantares a ti mesmo, encantando o teu amor mais próximo. Dê-te a ele, de corpo e alma. Estabeleça esse objetivo, dignifique a existência, porque tu és filho de Deus, herdeiro do universo. E porque somos herdeiros de Deus, temos tudo o que necessitamos. Basta que coloquemos os nossos objetivos no plano do Espírito,
deixando os objetivos do plano material em segundo plano. Dignifiquemo-nos como almas e vivamos com alegria, para que nesse viver seja um agradecimento ao Criador. Criador que assiste a esses irmãos desassistidos materialmente, que padecem fome, frio, sede. Esses outros, mestre, que estão por aí envolvidos em processos bélicos, quanta dor. As migrações obrigatórias, forçadas, por impositivos violentos, quando deixam suas pátrias, pátrias amadas, para ir em busca de terras alhures, que nem sempre os recebem com fraternidade. Este é o momento de transição, mestre. E precisamos nos alinhar a esse novo padrão vibratório. Padrão esse que tem trazido desconforto a muitos, principalmente a esses que estão mais afeiçoados às práticas do mal, seja o mal em si, seja o mal aquele arquitetado através de planos escabrosos, arquitetados em mentes em desequilíbrio. Esses encontram uma grande dificuldade, mestre, a deixar esse padrão velho, carcomido, para experimentar as vibrações desse planeta regenerador que estamos a construir. Isso tem gerado muitos desconfortos, muitos atritos, até mesmo guerras. Guerras não no sentido daquelas dos canhões, das bombas, mas as guerras tecnológicas, das armas químicas e biológicas. Aquilo que apelidamos por aqui, dando um conceito, guerras de quinta geração. Vivemos nesse clima, mestre, no planeta inteiro. Algumas, sim, estão estabelecidas aí na força bruta do dinamite e da pólvora, dos artefatos nucleares, da violência que dilacera corpos e destrói bens materiais. Sim, temos. Mas a grande guerra é essa que alcança o ser na sua essência espiritual. Na manipulação das mentes, para imporem-se, dominando a criatura mais enfraquecida. Ajudai-nos, mestre. Ajudai-nos a vencer essa guerra, que não dilacera corpos,
mas que destrói o espírito. Destrói no sentido de aniquilá-lo nos aspectos morais, da dignidade, escravizando até mesmo. Sem correntes, sem troncos, sem aguilhões, uma escravização pela mente. Por isso oramos, Mestre, aqui reunidos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pedindo as tuas bênçãos, a assistência dos benfeitores. Oramos para que esses benfeitores agora, estando conosco em nosso lar, possa visitar conosco todos os nossos cômodos, um a um. Enquanto mentalmente fazemos essa visita ao nosso lar, emprestemos a esses benfeitores um pouco de vibração, um pouco de energia, para que, em ação de amorosidade, eles possam fazer a asepsia do ambiente, harmonizando-o, atendendo a todos nós que estamos presentes no corpo físico e todos os outros que estão ali presentes fora do corpo físico. Deixando energias suficientes disponíveis para os que vierem a estar no nosso lar nas próximas horas, também beneficiem-se. Ampliemos agora essas vibrações, essas energias, essa luminescência, para envolvermos o nosso planeta inteiro. Principalmente que possamos, na difusão dessas energias, pensar nessas criaturas que arquitetam ações maléficas e que buscam a dominação. São os escravocratas da modernidade. Ajudai-nos, Mestre, a nos depurar, a conceder perdão, a amar essas criaturas, para que não reste em nós nenhum sentimento oposto, desejo de vingança, não que fique em nós nenhum resquício de ódio, mas que vija em nós o amor. Esse amor que nos liberta e liberta o nosso irmão aprisionado. Banhe-nos, Mestre, através desses benfeitores que estão conosco, nessas vibrações que promanam de Ti e estão sendo agora disponibilizadas a nós, atendendo às nossas necessidades espirituais, magnetizando as águas expostas, abençoando-nos. Quanta alegria, Mestre, nesse pequeno encontro em que aqui dividimos contigo. E ao nos despedirmos, encerrando o nosso trabalho, agradeçamos a Deus, o Criador, por podermos nós termos o privilégio de orarmos uns pelos outros. Assim seja. Agradeço a participação de todos que aqui estão, agradeço também a participação amorosa e carinhosa de todos vós que nos acompanharam aqui através do Facebook. Lembrando que amanhã, pela manhã, às 9 horas, temos o nosso momento diário de oração. Depois, mais tarde,
Temos a partir das 14 horas o atendimento psicológico, às 15 horas o atendimento fraterno, 16 horas palestra pública doutrinária e 21 horas o Evangelho no Lar, virtualmente realizado. Até lá, com muitas bênçãos e uma boa noite, fiquemos na paz do Senhor. Boa noite.